Sejam bem-vindos, alunos do 7º período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Estou aqui mais uma vez, sou o professor José Luiz Fonseca Brandão e daremos sequência às nossas aulas da disciplina de Medicina Legal. O tema de hoje é a violência infantil. Sabemos que a violência é, antes de tudo, uma violação dos direitos humanos fundamentais. Manifesta-se sob diversas formas, nos mais diferentes espaços e em todas as classes sociais, afetando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Embora toda violência seja condenável, a violência infantil é particularmente importante pelas consequências danosas à infância e pela possibilidade da pessoa, já adulta, carregar por toda a vida sequelas do ato de violência sofrido. A violência infantil é toda a ação ou omissão por parte do adulto, ou cuidador, ou adolescente de mais idade, que pode resultar em dano ao desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral ou social da criança ou adolescente. No entanto, não existe uma definição única, nenhuma delimitação clara e precisa das suas expressões. A definição mais aceita afirma que a violência infantil engloba todas as ações que comprometem um desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança, cometidas por pessoas, instituições ou pela própria sociedade. Os maus-tratos sofridos na infância e adolescência, fases da vida de maior vulnerabilidade, por serem praticados, em sua maioria, no âmbito intrafamiliar, são encobertos por um complô de silêncio, justificado, muitas vezes, pelas alegadas inviolabilidade do lar e não invasão da sua privacidade. No Brasil, a negligência é a forma de violência mais frequente, perfazendo 2/3 do total de registros e predominando em crianças menores de 1 ano. Já a violência física tem predominância em crianças maiores de 1 ano. Vejamos alguns dados estatísticos. Nessa tabela, vemos as causas externas de óbito no Brasil, segundo a CID-10, ocorrida no ano de 2006. Observem que no total de 20.614 óbitos de crianças de 0 a 19 anos, por agressões ocorreram 8.414 óbitos, 41% do total de óbitos, ou seja, quase a metade dos óbitos por causas externas nesta faixa de idade ocorreu devido a agressões. Quem violenta? O provável autor da violência é um familiar da criança em 2/3 dos eventos, sendo a mulher a mais frequente contra menores de 1 ano e os homens mais frequentes contra crianças de 6 a 9 anos. Os maus-tratos, abuso ou violência doméstica que se configuram no campo de atuação dos pediatras são mais visíveis nas camadas populares empobrecidas, que, utilizando os serviços públicos de saúde como ambulatórios e serviços de emergência, de assistência social e outros, conferem maior visibilidade a esses eventos. No entanto, nas classes economicamente favorecidas, o sigilo que envolve as agressões é garantido em consultas particulares, seja com médicos, psicólogos e outros profissionais em serviços privados. Os maus-tratos se configuram como tipo de violência ao qual pediatras têm a possibilidade de atuar de forma direta, não só pelo vínculo com a família do seu paciente,
ou pelo contato cotidiano com essa ocorrência, lamentavelmente comum nos consultórios dos ambulatórios dos serviços públicos da rede de saúde ou nas clínicas particulares. Violência infantil. Sabemos que não respeita a classe social, incide em diferentes níveis culturais ou socioeconômicos. E quais são os tipos de violência? De acordo com o Guia de Atuação frente a maus tratos à infância e adolescência, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Centro Latino-Americano de Estudo de Violência e Saúde Jorge Carelli e pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Saúde, são violência física, violência psicológica, negligência, abuso sexual e síndrome de Munchausen por procuração. Vejamos cada um deles. Violência física é o uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, pessoas da família ou conhecidos da vítima, com o fim de machucar, ferir ou destruir, podendo deixar ou não marcas evidentes. De importância, não só pela gravidade, quanto pela frequência, é a chamada síndrome do bebê sacudido, que consiste em uma forma especial de maus-tratos em que a criança, em geral menor de 6 meses, é sacudida por um adulto, provocando lesões cerebrais na mesma. Violência psicológica são todas as formas de desrespeito, discriminação, rejeição, depreciação, cobranças ou punição exageradas, assim como a utilização da criança ou do adolescente com o objetivo de atender às necessidades dos adultos. Essas formas de maus-tratos psicológicos podem causar danos ao desenvolvimento da criança em seus vários aspectos, a saber, psíquicos, físicos e sociais. Esta violência está, em geral, embutida nos outros tipos de maus-tratos e dificilmente é evidenciada. Já a negligência é o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em provir as necessidades básicas necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento durante essa importante fase da vida. O abandono é considerado a forma extrema de negligência. No Brasil, em virtude das dificuldades socioeconômicas de grande parte da população, deve-se ter o cuidado ao se imputar intencionalidade ao evento, devendo sempre questionar com cautela as condições de vida da família envolvida. O abuso sexual é todo ato ou jogo sexual hétero ou homossexual, cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Essas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou adolescente pela violência física, por ameaças ou pela indução de sua vontade. Podem variar desde atos em que não exista contato sexual aos diferentes tipos de atos com contatos sexuais, com ou sem penetração. Engloba ainda a exploração sexual comercial e a pornografia. Finalmente, a síndrome de Munchausen por procuração é aquela em que a criança ou adolescente é levado para cuidados médicos por apresentar sinais ou sintomas inventados ou provocados pelos seus responsáveis. Como consequência, são realizados procedimentos invasivos, como exame de sangue, uso de medicamentos, ingestão forçada de líquidos, chegando até internações e cirurgias desnecessárias. E quais os problemas desencadeados pela violência infantil? Vejamos. Provoca morte,
lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais e emocionais. Diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Exige uma readequação da organização tradicional dos serviços de saúde. Nesse slide podemos ver que em Belo Horizonte 5 instituições são especializadas no atendimento à violência infantil. São eles: o Hospital Odilon Berens, o Hospital das Clínicas, a Maternidade Odete Valadares e o Hospital Júlia Kubitschek. Coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo, porque nesse caso não basta apenas atender a criança vítima da violência, é necessário um atendimento estendido a familiares ou cuidadores ou outras pessoas de relacionamento da criança. Evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando as necessidades dos cidadãos. Vejamos o que a legislação estabelece em relação à violência infantil. Inicialmente, a Constituição da República Federativa do Brasil, atualmente em vigor é de 1988, em seu capítulo 6º, da criança, da família da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, estabelece em seu artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, estabelece? No seu capítulo 1º, do direito à vida e à saúde, o artigo 3 estabelece que, nos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Vejamos a responsabilidade do profissional frente a situações de violência infantil. A violência infantil, no Brasil, é uma situação de notificação compulsória. A omissão do profissional pode resultar na aplicação de multa de 3 a 20 salários de referência ou o dobro, em caso de recorrência. Em casos de violência infantil, suspeitos ou confirmados contra crianças e adolescentes, devem ser notificados ao SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação Setor Saúde, e além disso é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar, conforme o artigo 3 da Lei 8069 de 1990. Para notificação ao SINAM, utilizamos a ficha de notificação compulsória, mostrada nesse slide, que é utilizada em caso de suspeita ou confirmação de violência doméstica intrafamiliar. A notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas no âmbito da saúde não é denúncia, mas sim um instrumento de garantia de direitos. Após as etapas de acolhimento, atendimento e notificação, deve-se proceder ao segmento na rede de proteção social. A ficha de notificação é um instrumento disparador da linha de cuidado às pessoas em situação de violência. Como vimos, os casos suspeitos ou confirmados de violência contra crianças e adolescentes devem ser notificados ao SINAM e, além disso, é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem como atribuição
verificar a situação da criança ou adolescente e acionar o Ministério Público, a autoridade policial e ou a Justiça quando houver necessidade. Nesse caso, não se utiliza a ficha de notificação compulsória. Recomenda-se que as comunicações exigidas por lei às instâncias de proteção e responsabilização não sejam feitas com a cópia da ficha de notificação, mas é um informe sintético, com informações mínimas necessárias para que o Conselho Tutelar ou o Ministério Público possam, na medida de suas competências, acompanhar o caso. Portanto, em caso de violência infantil, o médico deve preencher a ficha de notificação compulsória encaminhada ao SINAM, comunicar ao Conselho Tutelar, na sua impossibilidade da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, ou, em última instância, até diretamente ao Ministério Público. Existe a possibilidade ainda do Disque 100 para a comunicação da violência infantil. Aspectos éticos. O que o Código de Ética Médica nos diz a respeito da violência infantil. O Código de Ética Médica, atualmente em vigor a Resolução CFM 2217/2018, em seu capítulo 1º, Princípios Fundamentais, estabelece o inciso 2º. O alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Portanto, deve estar atento a uma possível violência infantil, porque deve agir com zelo e o melhor de sua capacidade em benefício da saúde do ser humano. Ainda no capítulo 1º, Princípios Fundamentais, o inciso 11 estabelece que o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detém conhecimento do desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Dando sequência, o capítulo 4, Direitos Humanos, do Código de Ética Médica, estabelece que é vedado ao médico, artigo 25, deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize, ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Portanto, o médico não pode deixar de denunciar prática de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, como no nosso caso, a violência infantil. E o Código de Ética Médica, no seu capítulo 10, Documentos Médicos, determina que é vedado ao médico, artigo 73, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Nesse caso, a comunicação de violência infantil se faz tanto por motivo justo quanto por dever legal. Na aula passada, nossa aula de bioética no início e final de vida, vimos que só há uma oportunidade para morrer. Cada paciente, cada condição do paciente é única e exclusiva. Em paralelo, podemos ver nessa aula de hoje, aula de violência infantil, que talvez só haja uma oportunidade para a criança ou adolescente ser socorrido. Durante o atendimento médico, essa oportunidade não deve ser perdida. Portanto, o médico deve estar atento à possibilidade de que a violência infantil esteja ocorrendo na criança ou adolescente por ele sendo examinado e, assim, dar sequência à comunicação tanto ao SINAM quanto às autoridades através do Conselho Tutelar. E no caso de instituição hospitalar, o médico pode recorrer à assistente social da instituição, ajudando a dar sequência a essa comunicação. Esperamos que o mundo um dia consiga chegar a esse momento,
sem violência infantil. O fim da violência infantil está diretamente relacionado ao nível de conscientização da população e ao índice de desenvolvimento cultural e social de um povo. Esperemos que a humanidade avance no respeito à dignidade da pessoa humana. Nesta aula expressada na importância do respeito à dignidade daqueles que possuem menor poder de se defender e de expressar seu desejo de ter a dignidade respeitada. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.